Olá, meus queridos amigos, que a paz estejam com todos. Você que está nesse momento conectado na rádio Conectados com Deus. É com imenso prazer que eu participo com vocês desse programa maravilhoso Lições para a Vida. Eu sou o missionário Admilson Teles, faço parte da Associação ANOB e atendo no sertão pernambucano. Moro na cidade de Petrolândia. E eu quero compartilhar com vocês o tema desta lição: Cristo, o servo da humanidade. No livro de Filipenses, capítulo 2, verso 7, lemos: Cristo aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. A que nível o Senhor chegou, hein? Para que nós pudéssemos entender as nossas necessidades, foi necessário então que o Mestre, o nosso amado Salvador, se aproximasse do nosso nível para que nós pudéssemos entender a sua vontade. No texto aqui da meditação Cuidado de Deus, na página 287, nos diz: Nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo como servo fatigável da necessidade humana. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, para que pudesse atender cada necessidade do homem. Veio remover o fardo da doença, da miséria, do pecado. Sua incumbência era trazer completa restauração aos homens. Veio dar-lhes saúde, paz e um caráter perfeito. Então essa aqui é a missão de Cristo. Em resumo, nós podemos aqui aprender que Cristo ele veio mostrar-nos o caminho da transformação do nosso caráter. Se nós quisermos herdar a herança que Deus ele tem preparado para nós, é importante que venhamos a aprender de Jesus. Pois se nós não aprendermos do Mestre dos Mestres, de quem aprenderemos mais? Muito bem. O primeiro tópico, domingo, ele fala sobre uma vida de sacrifício pessoal. Nós percebemos aqui que a experiência de Cristo é de grande importância para a nossa vida, principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo, onde há desconfiança, incerteza, insegurança, onde a humanidade ela procura cada vez mais saciar seus desejos, suas ambições, atender às suas necessidades. Mas nós vemos aqui no exemplo do nosso Salvador a importância de nós compreendermos o que significa viver para as pessoas, atender às suas necessidades e, acima de tudo, aperfeiçoar um caráter para a eternidade. A primeira pergunta desse tópico de domingo nos diz: quão abrangente era o ministério de Cristo? Aqui nós vemos que o ministério de Cristo ele era tão abrangente, ele era tão extensivo, que as multidões se aglomeravam perante Jesus. Olha que o texto de Marcos, capítulo 2, verso 2 nos diz: E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam e anunciavam-lhe a palavra. Então as pessoas eram tão grandes que ao encontro de Jesus, que não tinha espaço para elas, não cabiam. E ainda Marcos capítulo 5, versículo 21 e 25 diz: E passando Jesus outra vez no barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Olha só, meus queridos, meu querido amigo ouvinte, você que está aí conectado na rádio, conectado com Deus, aqui nós vemos aqui uma forma como Jesus ele trabalhava. Quer dizer, a maneira como Jesus vivia atraía as pessoas, e isso é de grande importância. A inspiração diz que entre as multidões que se aglomeravam em torno do Salvador, estavam muitos que passavam a vida nos arredores do mar da Galileia. Então muitas pessoas ali que estavam ali naquele local ali, eles eram atraídos por Jesus. A segunda pergunta desse primeiro tópico nos faz: quão oprimido ele era pela necessidade dos outros?
Jesus ele sofria porque nós sofremos também. Ele olhava para as pessoas e olhava no seu semblante um sofrimento, uma dor, um cansaço, mas ele mesmo assim trazia aquela paz que muitos de nós procuramos. A paz que nos capacita a viver, que nos capacita a buscar uma nova experiência. No livro de Marcos, capítulo 3, verso 20, o texto diz: "E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão." Aonde Jesus ia, a multidão estava acompanhando. A multidão de pessoas lhe oprimia, lhe apertava ali, porque o número é muito grande das necessidades humanas. E Jesus ele se compadecia de todos. Ele não escolhia a raça, a cor. Não, Jesus ele atendia a todos. Todos que foram até Jesus supriam as suas necessidades. Em Mateus 8, verso 20, disse Jesus: "As raposas têm covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça." Aonde era a morada de Jesus, meus queridos? Jesus morava aonde ele era recebido, na casa dos amigos. Muitas pessoas ali tinham prazer de ter Jesus na sua casa. E você? Você tem prazer de ter Jesus na sua casa? Olha o que a inspiração nos diz. Cristo dedicava noites inteiras à oração, e durante o dia era cercado por grandes multidões, a ponto de nem mesmo conseguir tempo para comer. A vida de Jesus foi de constante abnegação. Ele não tinha nenhum lar neste mundo, exceto quando a bondade de amigos lhes abria a porta como viajante. Ele veio para viver a vida do mais pobre em nosso favor, e para caminhar e trabalhar entre os necessitados e os que sofrem. Sem reconhecimento nem honra, entrava e saía entre o povo pelo qual tanto havia feito. Sim, meus queridos, aqui nós vemos aqui uma missão importante, uma obra maravilhosa que Jesus operou ali na vida de milhares de pessoas que estavam ali ao seu redor. E ele atendia as necessidades de cada um de nós. Mas como eu poderia resumir esse primeiro tópico dessa lição? Como eu poderia resumir? Eu quero ler só o texto daqui do cuidado de Deus, nessa quarta linha, que diz o seguinte: "Veio remover o fardo da doença, da miséria e do pecado. Sua incumbência era trazer completa restauração aos homens. Veio dar-lhes saúde, paz e um caráter perfeito." Eu quero resumir o tópico dessa lição nesse texto aqui. Jesus ele veio com um objetivo: de remover os fardos das nossas doenças. Ele veio combater a miséria do pecado na nossa vida. Ele veio trazer completa restauração das nossas vidas, trazermos paz e um aperfeiçoamento do caráter, para que quando ele vier, nós possamos estar na sua presença, possamos, pela graça, ser dignos de herdar o reino que ele preparou para todos nós. Meus queridos, que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça, que possamos cada dia compreender a vontade de Deus para nossas vidas. Nesse momento, eu quero orar com você. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado por essa lição importante que o Senhor tem trazido até nós. Obrigado por esse exemplo de humanidade, por esse desejo de transformação de vida, por essa necessidade de chegar ao nosso nível, de nos mostrar a necessidade de sermos transformados por Ti. Senhor, abençoa cada ouvinte desta rádio, Conectados com Deus. Atende às suas necessidades segundo a Tua graça, pois sem Ti nada podemos fazer. Perdoa os nossos pecados. Nós Te oramos agradecidos, em nome do nosso amado e Salvador Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e tenha uma lição abençoada
neste dia, em nome de Jesus. Amém.